Bom dia, queridos. Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de escatologia. E o tema da nossa aula de hoje é Novos Céus e Nova Terra. Então, biblicamente, nós vamos aqui descobrir o que realmente é esse novo céu e essa nova terra. Então, eu espero que ao final dessa aula eu possa ajudar você e edificar a sua vida através desse estudo bíblico. Ok? Então, para a gente entender o que é esse novo céu e essa nova terra, a gente precisa voltar lá atrás e entender a história da redenção como um todo. Então, nós precisamos lembrar como ocorreu a história da redenção, ok? Os estudiosos dividem a história da redenção em algumas etapas. Vamos lembrar aqui delas. Então, primeiramente, nós temos aqui a criação. Deus criou Adão, Deus criou Eva e os colocou ali no jardim do Éden para esses seres humanos se relacionar com o Deus Criador. Só que houve um problema. Adão e Eva pecaram, eles caíram em pecado e passaram toda essa natureza pecaminosa para a sua descendência, até chegar em nós. Então Deus faz um plano de redenção, de salvação, ok? Então ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos render, para nos salvar da condenação eterna, da escravidão do pecado. Perceba que quando Adão e Eva caem, na etapa da queda, muitas coisas acontecem. A natureza é atingida de forma negativa. O ser humano também, a sua natureza, é atingida também pela escravidão do pecado. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo justamente para nos render desse mundo caído, certo? Dessa natureza pecaminosa. E esse processo final de libertação se chama restauração, que é a última etapa da obra da redenção em Cristo Jesus. Nós seremos restaurados, nós seremos libertos definitivamente do pecado. Essa terra que também recebeu as consequências do pecado, esse cosmos, ele também será restaurado, ok? Então nós vamos entender isso. Então, o que significa restauração? Restauração é o processo em que Deus vai trazer a esse mundo que se encontra caído o seu estado original em que ele foi criado, ok? Então, quando Deus cria o mundo, ele cria um mundo liberto da mancha do pecado, liberto de terremotos, por exemplo, liberto de grandes catástrofes que a gente pode perceber hoje em dia. O ser humano ali, ele não tinha pecado e ele não sofria, por exemplo, com dores, com angústia, com ansiedade, com depressão, com doenças e nem experimentava a morte. Não era para Adão e Eva experimentar a morte. Só que restaurar esse mundo, esse cosmos, ao seu estado original, não significa que Deus vai levar de volta o homem ao jardim do Éden, ao paraíso. Mas sim, ele vai elevar esse cosmos, tanto o céu como a terra, e os seres humanos que irão habitar nesse novos céus e nova terra, levá-los a um estado superior ao do Jardim do Éden. Por quê? Porque no Jardim do Éden, a gente ainda vê a possibilidade do homem pecar. No novo céu e na nova terra, nós não vemos essa possibilidade. Perceba que na queda Deus fala para o homem: maldita é a terra por tua causa. Então, Gênesis 3,17. Então, a terra ela ainda geme por causa do pecado do homem. Ela ainda sofre com as suas consequências, certo? O pecado do homem afetou não somente a raça humana, mas também o conjunto de toda a obra de Deus. Então, toda a obra de Deus, ela foi manchada
pelo pecado. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que geme, nós vivemos em um mundo onde a terra está cambaleando como uma bêbada, certo? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai trazer restauração a esse mundo. Essa terra não será mais dominada pelas consequências do pecado. Então, continuando aqui, então a restauração é a última etapa da obra da redenção. Perceba que Jesus Cristo veio e nos trouxe a obra da redenção. Nós já experimentamos essa obra em nossas vidas. Nós já conseguimos vencer o pecado. Por causa de Jesus Cristo, nós conseguimos viver uma vida que não seja escrava do pecado. Mas ela não está ainda completa, essa obra. Ela ainda irá se completar. Perceba, por exemplo, que nós pecamos ainda. Quando Cristo voltar, não pecaremos mais. Seremos totalmente libertos dessa natureza pecaminosa. Perceba que a terra geme com terremotos, com tsunamis, com pestes. Um dia tudo isso vai acabar. Então, essa restauração ela é superior ao nível do paraíso. Paraíso, como eu falei, por exemplo, o homem tinha a possibilidade de pecar. Com a restauração, o pecado não será mais uma possibilidade. Não haverá mais possibilidade de pecar. O pecado ele será totalmente aniquilado, destruído. Então, o pecado, por exemplo, ele já aconteceu, ele produz os seus efeitos, certo ainda, ele foi julgado na cruz, certo? Vencido e castigado perante e mediante Jesus Cristo. Então, quando Cristo voltar, definitivamente então, tanto o ser humano como essa terra, como os seres celestiais, serão livres da possibilidade do pecado, certo? Esse cosmo, esse sistema que Deus governa no céu e na terra, ele será então restaurado e livre da mancha do pecado. Olha só como esse texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17, ele é muito interessante. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Então aqui Deus está dizendo, olha só, eu estou criando uma nova ordem, que ela é diferente da antiga. A antiga ordem ela era manchada pelo pecado. A antiga ordem, o homem era caído, a terra caída. Na antiga ordem, a terra gemia com as consequências do pecado. Na antiga ordem, o homem sofria com a escravidão do pecado. Eis que crio novos céus e nova terra. Quando Deus afirma isso, Ele está dizendo, eis que crio uma nova ordem. Nessa ordem, o homem será livre. Nessa ordem, a terra será livre da escravidão do pecado, da mancha que o pecado fez. Ok? Então, a imagem utilizada aqui pelo profeta no livro de Isaías, se você ler todo o livro de Isaías, ele vai trazer uma imagem de uma criança, por exemplo, colocando a mão na toca da serpente e não sendo mordida por ela. Você vai ver o lobo e o cordeiro comendo juntos no campo, o leão comendo palha com um boi, a humanidade se relacionando perfeitamente com o seu semelhante. Então, o profeta utiliza dessa linguagem da sua época para se referir à restauração desse sistema, onde haverá paz e harmonia e a criação estará em perfeito equilíbrio. Então, ele utiliza essa imagem da criança colocando a mão na toca justamente para trazer ali uma ideia de equilíbrio entre o ser humano e a natureza, certo? É isso que Deus vai fazer com a obra da restauração, com os novos céus e a nova terra, certo?
Então, Mateus 25, 34, ele fala muito bem sobre isso. Diz assim: venham, benditos, abençoados de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus criou um reino, e esse reino é justamente o novo céu e a nova terra. E o que é esse novo céu e a nova terra? É o sistema restaurado, é o cosmos restaurado, onde não haverá mais mancha de pecado, certo? Onde Deus estará para sempre se relacionando pessoalmente com o seu povo, certo? Então, o novo céu e a nova terra é o reino de Deus preparado para os salvos, um reino completamente livre da escravidão do pecado e das consequências desse pecado. Então, Romanos 8:21 diz assim: a própria natureza criada, ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então perceba que essa natureza criada, ela está cativa, certo? Cativa em sua decadência, decadência tanto física como também espiritual. Só que Paulo, ele traz uma notícia boa. Essa natureza criada, ela será libertada dessa escravidão, certo? Em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós seremos definitivamente livres dessa natureza caída, da nossa natureza também pecaminosa. Seremos livres, ok? Cristo Jesus nos trouxe redenção. Isso sim significa o novo céu e a nova terra. Romanos 8, 22, 23, ele continua. Toda a natureza criada geme até agora. Essa natureza sofre, certo? Nós sofremos aqui nessa terra com dores. Nós sofremos nessa terra com angústia, com ansiedade. Sofremos nessa terra com a experiência de doenças, com a morte. Sofremos nessa terra com terremotos, com enchentes, com tsunamis, com pandemias. E o que Paulo fala é que não só isso, nós mesmos estamos gemendo interiormente. Não só a natureza geme, nós estamos gemendo também. E nós estamos esperando ansiosamente a redenção do nosso corpo. Então, esse corpo aqui que nós temos, um dia ele será restaurado. Ele será restaurado justamente para que ele possa habitar também em um local que será restaurado, um local físico, certo? Então perceba que a obra da redenção ela traz uma restauração como um todo, tanto uma restauração no corpo do ser humano e na mente, como também uma restauração no habitat físico que esse ser humano vive. Deus vai restaurar esse cosmos, ok? E trazer um equilíbrio de relacionamento do ser humano com essa natureza. Então, continuando, no momento atual, a criação ela geme debaixo da servidão do pecado. Nós sentimos o efeito do pecado. Nós sentimos esse efeito na terra através, como eu falei, dos terremotos, das pragas, das doenças, mortes. O cosmos está em um estado de inquietação, como se estivesse bêbado ou gemendo em dores de parto. Então esse mundo é um mundo inquieto. Esse mundo é um mundo ansioso, caído, escravo. Com a obra da redenção, ele será liberto.
porque Cristo Jesus nos trará novos céus e nova terra. No versículo 21, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, olha só, libertada da escravidão, da decadência. Isso ocorrerá na volta de Jesus, quando haverá a ressurreição e glorificação do corpo, quando a libertação do cativeiro da corrupção que domina essa terra. Certo? Então nós seremos definitivamente libertos desse corpo corrupto, desse corpo tendencioso ao pecado, ok? Não haverá mais possibilidade de pecado. Então, depois dessa ressurreição, nós teremos corpos imortais, perfeitos, como o de Cristo. Então, nós pensaremos definitivamente como Cristo pensa. Nós agiremos definitivamente como Cristo age. Por quê? Porque temos um corpo agora ressuscitado e transformado, glorificado. Então perceba que não faz sentido nós termos um corpo glorificado e vivemos nessa terra caída, que ainda é dominada pela escravidão do pecado, manchada pelo pecado. Então, essa atual terra não é apropriada para a vida ressurreta. Por isso, quando Cristo voltar, haverá então a restauração da criação, dessa natureza física. Então, assim, promovendo um equilíbrio de relacionamento entre o homem e a criação de Deus, a natureza criada de Deus. Tudo o que há nessa terra com os seus animais. Assim, aquele que tem o seu corpo glorificado possa viver em equilíbrio no cosmos restaurado. Esse é o objetivo da obra da redenção. Um dos. Então, 2 Pedro 3, versículo do 10 ao 13, diz assim: o dia do Senhor, porém, ele virá como um ladrão. Ou seja, no dia que Cristo voltar, ele vai vir como um ladrão, como que se ninguém estivesse esperando por ele. Os céus desaparecerão. Ou seja, esse sistema ainda que governa os céus, ele vai desaparecer. Essa ordem que, por exemplo, os anjos caídos, eles pecam, eles têm liberdade para influenciar as pessoas. E a terra, certo? Tudo que nela há, ela será desnudada, certo? Ou seja, esse sistema também que governa essa terra, esse mundo caído, vai ser desnudado, vai desaparecer. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, olha só como Pedro está aqui trazendo uma resposta para a gente do que significa o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra, eles surgem com a chegada de Cristo Jesus, com a volta de Cristo Jesus. E é interessante que ele diz, naqueles dias serão desfeitos, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. O que é que isso significa? A terra vai ser destruída? Eu creio que não. Eu creio que quando ele diz que os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, ele está apontando para a purificação. O fogo, muitas vezes na Bíblia, ele é utilizado como um sentido de purificação. Por exemplo, quando você encontra um ouro bruto na natureza, esse ouro, para ser liberto das suas impurezas, ele precisa ser colocado no fogo, ele precisa ser provado, ele precisa ser purificado. Eu creio que o sentido que Pedro utiliza aqui com o fogo é um sentido de purificação, de restauração desse cosmos.
Então a terra ela será desnudada e os céus serão desfeitos pelo fogo. Então haverá uma purificação e restauração de todo o sistema caído que governa esse mundo. Seremos então purificados dessa natureza pecaminosa e jamais pecaremos novamente com a volta de Cristo Jesus. Pedro conclui dizendo: todavia, olha só, nós não estamos assustados no dia do Senhor, nós não estamos com medo da condenação, porque nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O que é o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra será, então, o momento em que Deus vai governar com justiça. Ele é exatamente a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus, ele será governado com justiça, certo? Então, novos céus e nova terra é o processo em que a antiga ordem, que é dominada pelo pecado e pelo um governo em desequilíbrio, porque ele é manchado pelo pecado, certo? Essa ordem ela será substituída então por um governo justo, certo? Agora purificado do pecado, certo? Então, quando a gente fala aqui um governo em desequilíbrio, nós não estamos falando que o governo de Deus é desequilibrado. Nós não estamos dizendo isso. Nós falamos aqui que esse governo, a forma como essa terra ela se relaciona com o ser humano, certo? Está em desequilíbrio, certo? Está em estado manchado pelo pecado, em um estado de desequilíbrio relacional, não há harmonia ainda entre o ser humano e os seres criados, entre os seres humanos e a natureza física, ou entre os seres humanos e os anjos. Há um desequilíbrio, certo? Desse sistema de governo em que a terra é governada pelo pecado, certo? Então, continuando aqui a nossa aula, o novo céu e a nova terra será um mundo de equilíbrio, agora o equilíbrio divino, certo? E nesse mundo de equilíbrio, temos liberdade, temos paz em abundância, temos a alegria onde a justiça de Deus irá imperar. Então, para a gente fechar a nossa aula, Apocalipse 21, do 1 ao 5, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Olha só, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. O que aqui significa? O primeiro sistema, que é um sistema caído, em desequilíbrio, já passou. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ou seja, o que é o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra é onde, no novo sistema, Deus habita em definitivo no meio do seu povo. Agora nós veremos Cristo face a face. Agora nada poderá nos separar de Cristo Jesus e do seu amor. No novo céu e na nova terra, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, a antiga ordem, que antiga ordem é essa? O antigo sistema, em desequilíbrio, manchado e dominado pelo pecado, já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Então, novo céu e nova terra, ele é ligado a essa frase de Jesus, quando ele diz: estou fazendo novas todas as coisas.
O que é que Cristo está fazendo novo agora? Ele diz aqui no início do versículo. O que é novo aqui? O que é novo é que não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, certo? Deus está trazendo agora paz, justiça, alegria, liberdade à raça humana. Deus está purificando, restaurando todas as coisas, certo? Ele está trocando a antiga ordem pela nova ordem. A nova ordem agora em que Deus governa definitivamente os seres humanos e traz o seu reino, trazendo então aí restauração. Amém, queridos? Então, novos céus e nova terra é um processo onde a antiga ordem é destruída e a nova ordem, então, ela é inaugurada. A antiga ordem, a ordem dominada pelo pecado. A nova ordem, a obra rendida, a criação rendida, restaurada e libertada. Muito maravilhoso o que Cristo Jesus fez por nós, através do seu sangue, da sua crucificação, ressurreição. Cristo nos libertou, Cristo nos trouxe novos céus e nova terra. Cristo nos trouxe agora um relacionamento perfeito entre Deus e o ser humano. Um relacionamento onde prevalece a paz, a liberdade, a alegria abundante, a verdadeira vida. Que possamos já nessa terra usufruir dessa obra da redenção, mesmo sem experimentar ela de uma forma perfeita, porque Cristo ainda, na sua chegada, na sua vinda, Ele irá nos trazer esse perfeito novo céu e essa perfeita nova terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Cristo Jesus.